pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando hoje mais uma videoaula para o canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. E hoje gravando mais uma videoaula no segundo ano A da ETEC de Assis. Perceberam a energia? Ao qual eu trago aqui alguns assuntos em que eu denomino de tópicos especiais sobre Cuba. Bom, por que é importante nós estarmos estudando, estarmos nos preparando e estarmos conhecendo um pouco mais sobre Cuba? Bom, Cuba é um país que esteve durante os anos 60, 70, 80 e parte dos anos 90 no centro da geopolítica global, principalmente por ter sido uma grande aliada da então ex-União Soviética, certo? Em um período chamado de Guerra Fria. Entretanto, durante os anos 90, com o desmonte do bloco soviético, Cuba teve um certo, entre aspas, apagão geopolítico e nos últimos anos vem voltando à tona, vem voltando à cena da geopolítica global com algumas movimentações que eu estarei apresentando nesta videoaula, ok? Então, primeira coisa a ser destacada quando falamos de Cuba é o processo que se desenvolveu em 1959, quando líderes revolucionários denominados como Raul Castro, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara lideraram um conjunto de movimentos populares que culminou na derrubada do governo de Fulgêncio Batista. Aqui eu quero fazer um adendo. O termo revolucionário eu não estou empregando nem com intuito positivo, nem com intuito negativo. Termo revolucionário eu estou empregando com o intuito de mostrar um movimento de mudança drástica, de mudança intensa, de mudança radical. Tudo bem? Então, Cuba, que até então era governada também por uma ditadura, certo? No caso de Fulgêncio Batista, grande aliada dos Estados Unidos, tinha uma vinculação econômica muito grande com os Estados Unidos, era destino de férias, destino de prostituição, destino de jogatinas de estadunidenses, mas que a maioria da população do país não gozava, não usufruía desta, entre aspas, riqueza gerada pelos dólares estadunidenses. E essa situação de pobreza gerava um descontentamento muito grande na população. E foi exatamente nesse contexto de influência da Guerra Fria, num contexto ideológico inspirado na Revolução Russa, que Raul Castro, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara lideraram movimentos populares que culminaram simultaneamente na derrubada do governo totalitário de Fulgêncio Batista e na introdução de um outro regime político, que foi a transição do capitalismo para o socialismo, que resultou em profundas transformações, a começar pelo forte controle do Estado, tanto no viés político, como também nos vieses social e econômico, certo? Destaca-se nesse caso a estatização da economia, a estatização da propriedade privada e de todos os meios de produção. Cuba, então, se tornando inclusive uma grande aliada da extinta União Soviética, passou a receber vultuosas quantias, para manter o seu ideal revolucionário. Mas não que a União Soviética era boazinha, era dadivosa com o modelo cubano, mas o que a União Soviética tinha era um grande interesse geoestratégico em Cuba, porque Cuba está situada em linha reta a aproximadamente 120 quilômetros da Flórida. Para que vocês tenham uma base, é como se fosse de Assis a Londrina ou de Assis a Presidente Prudente. Então, a União Soviética, ao manter esse apoio de Cuba, garantia o quê? Praticamente uma base no quintal, uma base vizinha aos Estados Unidos. Bom, como consequência direta da Revolução Cubana, os Estados Unidos decretaram uma medida denominada de embargo econômico. Ou seja, embargo econômico é o nome dado ao isolamento econômico por parte dos Estados Unidos implantado a Cuba, certo? Então,
Cuba ficou isolada. Todo e qualquer país que quisesse manter relações comerciais com Cuba seria considerado o inimigo geopolítico dos Estados Unidos. O embargo econômico, esse isolamento econômico, foi mais uma das barreiras, das cortinas de ferro implementadas durante a Guerra Fria. Só a título de curiosidade, barreira de ferro, ou muro de ferro, ou cortina de ferro, é a expressão usada para materializar a separação, a divisão, a dicotomia entre mundo capitalista e mundo socialista. Detalhe, este embargo econômico dura até os dias de hoje, apesar de alguma pequena flexibilidade que nós vamos comentar logo mais. Em 1962, no auge da Guerra Fria, no auge da corrida armamentista, nós tivemos a chamada crise dos mísseis, quando mísseis soviéticos e mísseis nucleares estadunidenses foram apontados uns aos outros. O detalhe é que os mísseis soviéticos estavam onde? Situados em Cuba, certo? Mas que por sorte da humanidade, nenhum disparo foi feito. E por que eu digo por sorte da humanidade? Porque praticamente teríamos ali o quê? O nosso holocausto nuclear, né? Ou seja, o fim da humanidade por conta de uma guerra nuclear. Ou pelo menos do mundo como a gente conhece na atualidade. Durante os anos 80 e 90, Cuba começou a enfrentar grandes crises econômicas. Por quê? Porque o dinheiro soviético, que era quem mantinha a engrenagem política, econômica e social em Cuba, começou a minguar nos anos 80 e na década de 90 deixou de existir. Deixando de existir o dinheiro soviético, o mercado soviético, por consequência, todos os recursos financeiros que mantinham as políticas sociais, econômicas em Cuba, também começou a se tornar mais raro, mais escasso, certo? E assim, gradativamente, o país começou a entrar em um processo de sucateamento. Mas vale lembrar que até hoje, os indicadores sociais em Cuba, principalmente na área da saúde e na área da educação, são indicadores dignos de países de primeiro mundo, ok? Bom, o governo de Fidel Castro, que foi o governo que conduziu a Cuba desde a Revolução Comunista ou a Revolução Socialista, vocês podem estar encontrando com as duas terminologias, se estendeu de 1959 a 2008 e foi marcado principalmente pela grande resistência à entrada, ao avanço do capitalismo, certo? No ano de 2008, por questões de saúde, Fidel Castro se afasta do poder e o seu irmão Raul Castro assume. O governo de Raul Castro se estendeu de 2008 a 2018 e foi marcado por mudanças na política econômica e na política estrutural do país, principalmente no que diz respeito a algumas aberturas, a algumas flexibilizações econômicas, democráticas e também uma reaproximação com os Estados Unidos. E aqui tem que se destacar o papel, a importância assumida pelo Papa Francisco, que foi o grande líder geopolítico que articulou essa conectividade entre os dois países. O símbolo material desta reaproximação foi exatamente a reabertura das embaixadas dos Estados Unidos em Havana e de Cuba em Washington. E finalizando, desde o ano de 2008, Cuba é presidida por Miguel Díaz-Canel. Quais são suas características? Primeiro, é o primeiro presidente não vinculado à família Castro. É o primeiro presidente não castrista, certo? É o primeiro presidente que já nasceu em Cuba socialista. Não é um herdeiro da Revolução, certo? E uma outra característica é que é o primeiro presidente não militar, certo? Miguel Díaz-Canel, ele é um economista e que tem, daqui para frente, um enorme desafio, que é
colocar Cuba na engrenagem do século XXI, e fica a pergunta para refletirmos: o socialismo em Cuba está com os dias contados? Ou o socialismo em Cuba ele vai se reinventar, ganhando uma versão século XXI, e vai continuar como o modelo político-econômico vigente no país? Quem vai responder a estas e a outras inúmeras questões que envolvem Cuba vai ser o tempo, vai ser a história, vai ser a geografia. Então espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se inscrevam, comentem, divulguem. GeoExplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Beijos e até uma próxima.